Bom dia para todos, passando aqui para deixar uma palavra de encorajamento para a sua vida. Salmo 139, versículos 16 e 17. Os teus olhos me viram a substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Aqui então existe uma lição muito maravilhosa para nós, para todos os filhos de Deus, né? Que nós possamos olhar para isso que Davi está falando aqui e aprendermos e trazermos isso para a nossa vida. Davi está dizendo aqui que quando ele ainda estava dentro do ventre da mãe dele, ele ainda era um embrião ali, né? Não era completamente formado, os olhos do Senhor já o contemplavam. Os olhos do Senhor já visitavam Davi dentro do ventre da mãe dele. Então aqui ele está maravilhado com isso. E ele vai falar também sobre um livro. Esse livro é uma figura, aponta para quê? Davi queria nos ensinar aqui que Deus, quando ele fala que os dias dele foi escrito nesse livro, ele queria apontar para nós, nos ensinar que Deus tanto tem conhecimento como dá atenção de forma individual e pessoal para cada filho dele. Davi está dizendo, os meus dias, não está falando os dias de todo mundo, está dizendo, os meus dias como teu filho estão escritos no teu livro. E isso trazia para Davi uma grande alegria e um grande consolo, ele ter essa confiança que todos os dias dele estava já determinado diante do Senhor, o Senhor já o contemplava. E ele fala também que os planos do Senhor é muitos e com muita sabedoria. Era difícil para Davi entender, como é para nós também, os planos e a mente do Senhor. Mas ele tinha uma certeza, são muitos os seus planos, com muita sabedoria os teus planos, mas eu sempre tenho a confiança que dentro dos teus planos para a minha vida existem coisas boas, existem coisas preciosas que o Senhor quer fazer em mim e por mim. Então, Jeremias também, capítulo 1 e versículo 5, lá diz que agora já está falando, antes que Deus o formasse no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Antes que ele saísse da madre, Deus já tinha consagrado e já tinha constituído ele por profeta das nações. Antes dele nascer, tudo isso que Deus ia fazer na vida de Jeremias já estava escrito no livro, na página lá de Jeremias, tá? Nós vemos também Maria com José. Maria já tinha sido escolhida para ser mãe de Jesus e José ser padrasto, né, do Salvador. Nós vemos Ana, que Deus escolheu Samuel para ser um profeta, ela seria a mãe de Samuel e Deus já tinha um propósito para a vida de Samuel, que era ser um profeta. Nós vemos os pais de Sansão, tanto que Deus até encontra com a mãe de Sansão, a mulher era estéril, e Deus já fala para ela que ela ia engravidar, e o menino que ia nascer ia ser nazireu, e ia ser juiz em Israel. Já tinha todo um plano ali também para Sansão. Zacarias e Isabel foram os pais também de João Batista, aquele que viria preparando o caminho de Jesus, já antecipando para a vinda de Jesus. Nós vemos aqui Isaac e Rebeca, que Deus escolheu para que eles tivessem gêmeos, e esses gêmeos viessem a ter nações. Então nós vemos aqui que desde o começo Deus tem propósito para cada filho dele. Para cada um ele tem um propósito, ele tem escrito lá, já determinado lá na eternidade, o que Deus quer para nossas vidas. Aí talvez você pode pensar assim, mas isso tudo que você está falando aí são coisas muito importantes. Era profeta, era rei, Davi, né? Era juiz, era sacerdote. Então, para essas coisas importantes, realmente Deus determinou lá. Agora, para uma pessoa comum, ele não determina. Vou te dar 4 exemplos, para você ver como o que Davi está falando serve para você e serve para mim. Jesus predeterminou o destino de um burrinho lá na eternidade. Antes de tudo existir, o Senhor já tinha determinado que o dia que ele viesse à terra, em tal vilarejo, em tal cerquinha, estaria amarrado um burrinho que nunca tinha sido montado. E ele iria usar esse burrinho para entrar em Jerusalém. Ele fala isso para os discípulos. Jesus, lá na eternidade, já tinha predeterminado, escrito, que os discípulos iam perguntar assim, aonde o Senhor
quer que nós venhamos preparar a Páscoa. Jesus falou assim, ó, você segue o caminho aqui, na hora que chegar lá na frente você vai ver um homem segurando um cântaro de água. Segue esse homem, e aonde ele entrar, ali é o lugar que eu vou celebrar a Páscoa. Então Jesus já tinha determinado os dias de um burrinho e desse homem. Para e pensa, esse homem ia atravessar a rua, ia caminhar por ali e os discípulos iam vê-lo. O Senhor já predetermina quando um pardal vai morrer. Não fala lá? Que para um pardalzinho, pôr o pezinho dele lá na armadilha, o Senhor tem que permitir? Já está no conhecimento de Deus? Lá não está escrito que até o cabelo da nossa cabeça está contado? Então, esse livro, essa sabedoria, essa confiança e alegria que Davi está tendo aqui, está nos ensinando através da vida dele, serve para mim e serve para você. O Senhor tem propósito para todos nós. Romanos 11:36 nos fala assim, todas as coisas vêm unicamente e exclusivamente dele, por ele e para ele. Todas as coisas. O pardal, o burrinho, Jeremias, João Batista, você, eu. Nós só estamos aqui por causa dele, para ele e por ele, senão nós não estaríamos. Todos nós temos propósito embaixo desse céu e nós precisamos buscar o Senhor para conhecer os nossos propósitos. Em João 13:3, Jesus estava ensinando os discípulos. Estava dando um ensinamento para os discípulos lá de lavar os pés. Aí Jesus vira e fala assim, ó, para os discípulos, vocês me chamam de mestre e senhor, e faz muito bem, porque eu sou mestre e eu sou senhor. Aí no versículo 17 já, o Senhor vai falando assim, se eu ensino tais coisas para vocês, bem-aventurado, feliz será se vocês cumprirem aquilo que eu ensino. Então o que nós estamos aprendendo aqui hoje? O Senhor tem propósito para cada ser humano em cima dessas terras. Ele nos ensina que ele tem propósito. Então, o que nós devemos fazer? Orar ao Senhor. Orar ao Senhor para que ele revele os propósitos para nós e nós venhamos obedecer esse propósito. Nós já aprendemos. Desde em Gênesis o Senhor já tem um propósito de casamento para a humanidade. Ele tem vontade de que as pessoas se casem. Quando ele não tem propósito para uma pessoa se casar, ele dá o dom do celibato para essa pessoa. Simples assim. O Senhor já nos mostrou, né, nos devocionais anteriores aí, que o propósito dele é que todos trabalhem. Ele já nos mostrou isso. Por isso, ele dá dons e talentos diferentes para cada pessoa. Para cada pessoa ele tem um dom, um propósito, um talento com uma pessoa e diferente o da outra. Então, que nós possamos aprender com tudo isso e orar e buscar Deus, o Senhor como meu mestre, me ensina o propósito que o Senhor tem para mim desde a eternidade. A tua palavra fala que existem livros e os meus dias estão escritos nos teus livros. Eu preciso saber esse propósito como o Senhor meu mestre, para então eu obedecer o propósito que o Senhor como mestre me ensinou e ser obediente a ti como Senhor, porque o Senhor falou que o Senhor ensina. E aquele que aprende e aquele que obedece é feliz. Eu quero ser feliz. E vou deixar aqui um último versículo para você. Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor tem um reino, e nesse reino ele domina sobre tudo. Sobre o pardal, sobre o burrinho, sobre Sansão, sobre João Batista, sobre José e Maria, sobre você e sobre mim. Então não perca mais tempo. Comece a clamar, buscar a Deus. Deus, me mostra como meu mestre, me ensina qual é o meu propósito nessa terra. Como o Senhor diz que tudo é por ti, eu vivo por ti. A essência do meu viver precisa ser para ti. Então eu preciso, Deus, te glorificar em todas as áreas da minha vida, mas eu preciso saber qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida profissional, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida sentimental. Eu preciso, Pai, saber qual é esse propósito, para que então eu entre em obediência e seja feliz como Davi foi. Como Davi disse aqui, os pensamentos do Senhor são muitos, é difícil para mim entender, mas eu tenho confiança que o Senhor tem sabedoria em todos eles e que o Senhor tem
o melhor para mim, que o Senhor quer o melhor para mim, que o Senhor tem preciosidade, bondade para derramar sobre a minha vida. Amém? Vou orar pela sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço essa oportunidade de estar aqui com teu filho e tua filha neste momento, Pai. Que a partir dessa instrução nesta manhã, eles comecem a orar e a clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor demonstre como mestre, Senhor da vida deles, o propósito que o Senhor tem para cada um deles. O Senhor como um Deus pessoal, o Senhor como um Deus que está atento aos teus filhos e deseja revelar a tua vontade sobre eles. Que essa tua vontade, Pai, comece a ser revelada na vida do teu filho e da tua filha a partir de hoje, quando eles começarem a orar. Que toda a confusão caia por terra, mas que o Senhor possa trazer luz e mostrar para eles, ó Pai amado, qual é o caminho que o Senhor tem para cada um deles. Assim, ó Deus, eu abençoo a vida deles, no nome de Jesus. Amém.